Amados, esta noite nós vamos meditar no livro de Hebreus, na carta de Hebreus. Quero logo pedir a sua atenção, virando as páginas da sua Bíblia para lá e olhando ao seu redor e vendo se alguém precisa emprestar a sua Bíblia, um visitante, um amigo, para que todos nós possamos participar dessa leitura. Lá bem no finalzinho da sua Bíblia, depois das cartas de Paulo e antes da de Tiago, bem irmão do Senhor Jesus, você encontra a carta aos Hebreus, carta esta cujo autor nos é desconhecido, mas que possui muito conteúdo teológico e na qual eu gostaria de tratar essa noite sobre o tema da fé, especialmente vivendo uma fé legítima. E nós vamos, na verdade, para o último capítulo, mas antes de chegarmos lá, quero pedir a sua atenção a partir do capítulo 10, para que você possa entender o contexto que nos fez escolher este tema. Uma vez que fé, propriamente dita, a palavra, ela não é tratada no capítulo 13. Mas como nós sabemos, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Ela é um contexto só, ela é um texto corrido só. E conhecendo o contexto do texto que você está lendo, que você está meditando, é meio caminho andado para que você possa compreender a mensagem, aquilo que o autor sagrado quis transmitir. Como nós vimos numa das nossas aulas da EBD, aula de hermenêutica, de interpretação bíblica, a Bíblia tem um objetivo, uma mensagem central, original, naquele texto. Seu objetivo não é abrir a Bíblia e descobrir ali qualquer coisa que Deus queira lhe falar. Claro que naquela mensagem original do texto, Deus tem muitas aplicações em que Ele pode, aqui se temos 100 pessoas, fazer 100 aplicações diferentes, claro, mas a mensagem da Bíblia é uma só. Não tem como José abrir e interpretar de um jeito e a Maria abrir e interpretar de outro completamente diferente. Um dos dois está, como dizia a minha amada e já está com o Senhor, saudosa avó, inventando moda. Não tem, a Bíblia tem um sentido original. E no capítulo 10, meus irmãos, lá no finalzinho, nós encontramos o autor sagrado introduzindo esse tema da fé. Preste atenção no versículo 36 até o final, para nós pegarmos o fio da meada. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí quando chega no capítulo 11, novamente, é o mesmo contexto, o mesmo fio da meada. Não havia capítulo 11 quando o autor escreveu. Ele continua dizendo o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível, que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O restante do capítulo 11, meus irmãos, vai trazer uma galeria. Alguém já batizou este capítulo de a galeria dos heróis da fé, ok? Vamos assumir esse título, por quê? Personagem após personagem, o autor vai destacar os feitos destes homens pela fé. Homens que não tinham humanamente condição de continuar, mas continuaram crendo em Deus e foram vitoriosos. Então você percebe, meu querido, que a fé, ela tem duas características. Ela sempre é acompanhada de algo que Deus lhe manda fazer e de um ato de obediência. Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele vai ser tratado daqui a pouco neste capítulo. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele recebeu uma palavra de Deus. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Mais adiante, lhe é mandado que encontre as estrelas
areia da praia do mar. E ele recebe a promessa de Deus que a sua descendência seria maior, mais numerosa que as estrelas, mais numerosa que a areia do mar. E aí, ele crê, e o texto bíblico diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, acreditado para a justiça. Então perceba, meus irmãos, a fé é uma força ativa. A fé não é um negócio passivo, ilógico, irracional, como muita gente acredita. Na verdade, é algo que você pensa, que você raciocina, que você interage com Deus. Essa semana, nós deparamos com uma frase, eu mostrei para a esposa que eu discordei bastante da frase que dizia que ninguém nunca foi levado à fé através da lógica, ou dizia o contrário, a lógica nunca levou ninguém à fé. Peraí, então significa que para crer, eu desatarracho o meu crânio, tiro o cérebro, jogo de lado, aí eu creio? Não, você crê porque você raciocina aquilo que Deus está lhe mostrando, você pensa, você interage com a palavra de Deus nas Escrituras, você entende o que Deus quer, e você crê, baseado naquilo que Ele lhe falou, naquilo que Ele lhe revelou sobre a sua vida. Então a fé, meus irmãos, no capítulo 11 vai ser exemplificada através dessa galeria dos heróis da fé. No capítulo 12, continua, olha como ele começa: portanto, já falei que não é difícil interpretar a Bíblia, né? É só pegar esses ganchos que até no português nós encontramos. Portanto, por causa do capítulo 11, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem é esta nuvem de testemunhas? Os heróis da fé, do capítulo 11. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então perceba, meus irmãos, o autor de Hebreus já passa no capítulo 12 a falar da fé como uma coisa extremamente prática. Fé não pode ser uma coisa em que eu apenas creio de uma maneira completamente abstrata e divorciada de qualquer ação e me contento com isso. Inclusive, no próximo livro da Bíblia, na próxima carta, a carta de Tiago, ele vai trazer aquela famosa afirmação: a fé sem as obras é morta. O grande problema é que muita gente interpreta que essas obras é alguma coisa que você faz necessariamente como uma caridade, como dar um prato de comida, uma cesta básica. Não significa que essas coisas também não sejam obras. Mas o que Tiago tem em mente é que a minha fé, ela vai ser comprovada, ela vai ser ratificada, ok? Ela vai ser autenticada por aquilo que eu faço. Não é crente ficar sentado numa cadeira de igreja, mas naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, naquilo que se manifesta na minha segunda-feira. Porque domingo, meus irmãos, é maravilhoso ser crente, né? A gente está aqui na EBD, aprendendo a palavra de Deus, aí de noite a gente está aqui no louvor, bem gostoso e tal, louvando a Deus. Agora está ouvindo a mensagem, pensando que o pastor não demora muito e tal. É uma bênção. Mas na segunda-feira, onde é o Dia Nacional de Lamentação no Facebook, eu não sei o que o pessoal tem contra segunda-feira, né? Não sei. Então vai ir online para lamentar segunda-feira. Bem, chega a segunda-feira, aí você tem que ir para o trabalho cedo, você tem que ir para a escola cedo, ou você vai atrás para a escola, né? Já acorda às 11h45 pensando que vai para a escola. Não importa, mas as pessoas vão na segunda-feira e é lá que a sua fé verdadeiramente vai ser provada. Como? Agora vamos para o capítulo 13. Nós vamos andar nele, os irmãos já devem perceber que eu gosto, né? Devagarinho, olhando passo a passo o que o autor quer nos falar sobre vivendo uma fé legítima. E a grande ideia, não este é o tema, mas a grande ideia da nossa mensagem hoje, a qual eu gostaria que você saísse daqui gravada na sua mente, no seu coração, é a seguinte: a vida de fé legítima é contrária às práticas do mundo. A vida de fé legítima é contrária às práticas do mundo. Eu preferia abordar de uma maneira, de certa forma, negativa, porque nós vamos viver lá no mundo, nós vamos ser confrontados com tudo aquilo que o autor vai falar no capítulo 13, para não vivermos
como está no capítulo 13. Então o autor de Hebreus começa no capítulo 13 dizendo o seguinte, primeiro versículo: seja constante o amor fraternal. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos nos distanciar do agir do mundo é no amor ao próximo. Essa é a nossa letra A nessa noite. E prepare-se que a gente vai errar bastante do alfabeto. A primeira letra é a letra A. Nós vamos nos afastar do mundo que nós vivemos, andando, vivendo no amor fraternal. A palavra usada aí pelo autor de Hebreus é a mesma palavra que dá nome àquela cidade lá em Apocalipse capítulo 3, Filadélfia. Amor fraternal, amor de irmão, amor ao próximo. Este amor, meus irmãos, diferente do outro que a gente encontra muito na palavra de Deus, que é o ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida, ele na verdade só pode ser verdadeiramente vivido se eu experimento o amor outro, o ágape de Deus. Aí sim, através desse amor fluindo na minha vida, eu posso manifestar o amor pelo meu irmão. E por que isso é importante, igreja? Porque nós não somos identificados como discípulos do Senhor, porque nós temos um templo, ao qual aqui nós chamamos de sede. Nós não somos identificados como discípulos do Senhor, porque nós andamos com roupa de crente, né? Com roupa de crente, porque a gente carrega uma Bíblia, porque a gente canta música de crente, porque a gente vai em eventos de crente. Mas na verdade, nós somos identificados como discípulos. O próprio Senhor nos falou no João capítulo 15, se nós tivermos o quê? Amor uns pelos outros. O grande problema, meus irmãos, muitas vezes, é que nós estamos tentando ser identificados por muitas coisas, menos por isso. Eu estava lendo essa semana uma reportagem e achei lamentável que, se não me engano, na Irlanda, que é um país extremamente dividido em relação à religião, entre protestantes e católicos, onde há brigas, onde há rachas, que estava sendo proibido, preste atenção, que crianças e adolescentes e jovens que não fossem de uma confissão, que não fossem cristãos, andassem nos ônibus que pertencessem às escolas confessionais. Eu vou explicar de novo, porque você deve estar pensando assim, eu não entendi direito. A escola religiosa tinha um ônibus para levar as pessoas, buscar as pessoas, os alunos. Mas aquele aluno que não frequentasse a igreja, que não fosse batizado, ou tivesse feito a confissão numa igreja luterana, presbiteriana, batista, católica, o que quer que seja, dependendo da instituição, não podia andar no ônibus da escola. Sabe o que eu fiz? Eu vi os comentários, é claro, os comentários estavam detonando tudo. Eu pedi perdão como cristão e disse: isso não é o que a Bíblia ensina. Isso não é ser cristão, em que você faz uma acepção da pessoa porque ela não é cristã e ela não vai andar no ônibus da sua escola. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida acima desse padrão, muito acima desse padrão. Porque se você olha para o mundo e ele ama aqui, nós fomos chamados para amar aqui e ir além disso. É claro, meus irmãos, que nada disso tem a ver com salvação. A palavra de Deus nos ensina claramente que nós não fazemos as obras, nós não amamos para ser salvos. Nós amamos porque somos salvos. Amém, igreja? Esta é a ordem da Bíblia. O que mais me amedronta, meus irmãos, é a gente que anda com o nome de salvo, com o nome de cristão, mas tem um comportamento pior do que o ímpio, como o caso que eu estava narrando aqui. Então, meus irmãos, nós somos chamados, em primeiro lugar, para uma fé viva, praticante, através do amor fraternal. Versículo 2: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram a anjos. Naquele tempo, meus irmãos, a hospitalidade era algo muito importante, porque as pousadas que estavam na beira do caminho, elas eram notórias pela sua promiscuidade. Então, alguém viajando sozinho ou uma família tinha muita dificuldade de se hospedar em qualquer lugar, porque poderia ser inclusive perigoso. Ora, os cristãos estavam todo o tempo viajando por dois motivos: ou fugindo da perseguição
exposição ou pregando o Evangelho, especialmente no primeiro século. Então o autor de Hebreus diz: a igreja precisa praticar a hospitalidade, a igreja precisa receber as pessoas, a igreja precisa considerar aquilo que é seu como sendo algo que está à disposição dos outros. Pensando nisso, eu ampliei o sentido de hospitalidade, porque nós não vivemos a mesma realidade, não temos com gente passando por aqui, indo para lá, no meio da igreja, mas nós temos, meus irmãos, um princípio espiritual que podemos tirar desse texto. Letra B: nos diferenciamos das práticas do mundo no desprendimento material. Como é que isso se manifesta na nossa vida? É claro que isso não significa que eu tenho algo e alguém pode pegar o que quiser, ou eu vou pegar tudo que eu tenho e simplesmente deixar se acabar na obra ou coisa parecida. Mas é uma coisa muito sutil, uma linha muito tênue. Como eu posso usar aquilo que o Senhor tem me dado? E aqui eu quero lembrar de um princípio, de uma doutrina bíblica que nós chamamos de mordomia. Já vou explicar porque a gente não está familiarizado com esse termo. Em que, com a mordomia, Deus me deu algo para que eu seja o administrador dele. Daí vem a palavra mordomia de mordomo. Não tem nada a ver com o político que fica na mordomia. Não é? Mordomia bíblica é eu administrar algo que Deus me deu. O grande problema, meus irmãos, é que muito cristão administra o que Deus lhe deu só para ele, né? Só para seu uso. E não tem o desprendimento material necessário para abençoar a vida das pessoas, para servir, para ser servo com aquilo que Deus lhe deu para as pessoas. Isso inclui muita coisa, meus irmãos. Inclui, é claro, os seus bens materiais, o seu tempo, os seus talentos, aquilo que Deus tem lhe dado, que você pode usar para abençoar a vida dos outros. O resumo disso, meus irmãos, na verdade é o seguinte: o servo que não serve, não serve. Nós somos chamados para focar a nossa vida na vida do outro. Ou essa semana alguém me agradeceu por algo que eu fiz para ele. E eu retornei a mensagem da seguinte maneira: não, meu irmão, eu que lhe agradeço a oportunidade de lhe servir. Porque, meus irmãos, eu servindo, quem foi o verdadeiro abençoado? Eu, segundo a palavra de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quando eu sirvo alguém com hospitalidade, com os meus bens, com o meu tempo, com os meus talentos, com o que quer que seja, eu estou sendo mais abençoado do que a pessoa que está recebendo aquele serviço. Terceiro versículo, meus irmãos, nos traz a letra C. Antes de nós vermos, vamos ler o versículo, diz o seguinte: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Novamente, o contexto do primeiro século é aquele que a gente já ouviu tantas vezes. Alguns meses atrás, eu baixei na internet, eu acho que nem baixei na internet. Eu abri no YouTube, joguei na televisão, e nós assistimos um documentário chamado, agora fugiu, sobre os mártires. Lembra, sabe? O nome não, né? Eu também não. É alguma coisa dos mártires, agora fugiu o nome. E era um documentário, meus irmãos, que começava lá no primeiro século e se estendia na história da igreja, que é uma história marcada com sangue. Me refiro quando se trata da verdadeira igreja, né, do Senhor, perseguida. E eu tive a oportunidade de nós assistirmos 2 noites com os meus filhos nesse vídeo, para que eles conhecessem, irmãos, a história da nossa igreja, da igreja do Senhor. E nem sempre, meus irmãos, foi essa tranquilidade que nós estamos vivendo aqui. Nem sempre foi a tranquilidade de quem está em casa assistindo essa gravação no conforto do seu escritório, ou da sua sala, ou do seu quarto. A igreja se reunia em lugares escondidos. Essa semana também meu filho perguntou por que na capa do livro que eu estava lendo tinha um peixe. Eu explicava para ele que a igreja primitiva marcava na parede da casa onde a igreja se reunia um peixe, não uma cruz, porque a palavra peixe em grego, ictus, forma um acróstico que significa Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Jesus Christus, Theos, Huios, Zoter. Eles marcavam o peixe porque sabiam que ali a igreja ia se reunir. Talvez um vínculo também com a ideia de que o pátrio dos apóstolos eram antes pescadores.
E eu disse para ele: a igreja tinha que se esconder para se reunir, como muitos se escondem hoje para poder cultuar o Senhor. E assim, meus irmãos, quando nós estamos falando no versículo 3 sobre aprisionamento, sobre perseguição, nós estamos falando de algo que acontece na igreja há muito tempo e ainda acontece hoje, o que nos leva para o terceiro princípio em Hebreus capítulo 13, letra C: afaste das práticas do mundo na identificação do sofrimento alheio. Identificar-se com aquele que está preso, identificar-se com aquele que está sofrendo, identificar-se com aquele que está passando por uma enfermidade. Sabe, irmãos, nós todos vamos ter na vida momentos de muita tranquilidade, momentos de muita dificuldade, mas nós precisamos aprender a dar uma olhadinha para o lado e perceber que tem gente que sofre mais do que nós sofremos. Nós inclusive falamos isso na mensagem sobre tribulação na semana passada, não foi? Em que sempre há alguém que está passando uma situação muitas vezes pior do que a minha. Mas sabe uma coisa? O inimigo sempre deseja que você ache que você é a pessoa que mais está sofrendo na face da terra. Sempre. Em primeiro lugar, porque isso vai minar a sua fé. Em segundo lugar, porque você vai perder o foco de servir a outros, que vai estar concentrado naquilo que você está passando. E obviamente o foco em Deus já foi embora, já foi pelo ralo há muito tempo. Pastor, você está dizendo que então que eu não sofro? Não, meu irmão, não estou menosprezando a sua luta, o seu sofrimento, a sua tribulação, como inclusive nós gastamos uma noite semana passada falando sobre isso. Mas o texto diz que nós devemos lembrar que há pessoas que estão passando situações piores. Os remetentes do autor da carta estão recebendo isso aqui, enquanto que amigos, familiares, irmãos em Cristo estão presos naquela época por causa da causa do Senhor. E eles provavelmente não, porque estavam ali para receber aquela carta. Essa noite eu quero, antes de nós passarmos adiante, pedir que você pense por um momento qual foram as coisas que esta semana você reclamou diante do Senhor, você murmurou. Quais são as coisas que você foi à presença de Deus dizendo: Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Eu gostaria de convidar você a colocar a sua vida em perspectiva. Eu queria convidar você a ir mais adiante, voltar a ser letra A, voltar a ser letra B. Porque quando nós começamos a praticar o amor fraternal, quando nós começamos a ser desprendidos sobre aquilo que nós temos, e começamos, na letra C agora, a identificarmos com o sofrimento dos outros, sabe o que acontece com a nossa luta? Ela começa a minguar. Como nós falamos na semana passada, meus irmãos, a sua tribulação se alimenta da sua atenção. Quanto mais você foca nela, quanto mais você se concentra naquilo que você está passando, é como, perdão da comparação até de certa forma dramática, é como um câncer que vai se alimentando dos vasos ao seu redor e da atenção que ele está recebendo. Mas quando ele é isolado da alimentação sanguínea, ele começa a minguar, porque não está sendo alimentado como ele gostaria. Nossa tribulação, nosso problema é muito semelhante. E nós sabemos, muitas vezes até no nosso meio de trabalho, que há pessoas que nós podemos estender a mão e abençoar a vida daquela pessoa. Continuando, meus irmãos, no versículo 4, o autor de Hebreus agora vai trazer as lições para mais dentro da nossa casa. E diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quarto lugar, nos distanciamos do mundo na pureza sexual. O autor coloca aqui, meus irmãos, uma das coisas mais desprezadas hoje em dia, uma das instituições que o inimigo e a sociedade têm tentado destruir, que é exatamente o casamento. Infelizmente, os sociólogos, psicólogos, teólogos de plantão ainda não perceberam, ou se perceberam, ainda não conseguiram fazer a sua voz ouvida, de que à medida que a sociedade vai minando o valor da família, ela vai minando a si mesma, ela vai destruindo a si mesma. E a voz da igreja, meus irmãos,
tanto baixa de ser ouvida, que tem tentado falar de que aquilo que as maneiras que a nossa sociedade tem tomado não são as melhores. Nós somos taxados de fundamentalistas, de atrasados. Nós não somos chamados de modernos, como a maioria das pessoas que eles admiram assim são. Por quê? Porque hoje em dia se fala em casamento aberto. Hoje em dia, quando você fala de repente para o seu colega de trabalho sobre ser fiel à sua esposa, você é praticamente um extraterrestre aos olhos dele ou dela. Quando você fala sobre guardar-se para o casamento, eu estou expandindo aqui a ideia do texto um pouquinho, irmãos, para os solteiros. Nós falamos isso hoje de manhã. Novamente, me perguntam de que planeta que você desceu. Por quê? Porque são coisas que nós não ouvimos na nossa sociedade hoje. Inclusive, quando alguns governos atrás, apesar de o presidente era meio trapalhão, ele apoiou nos Estados Unidos a campanha de abstinência dos jovens, ele foi taxado de uma pessoa completamente tapada, absurda, retrógrada. Porque hoje você não deve fazer isso. Na verdade, você deve, e como eles fizeram, colocar máquinas em que você colocava algumas moedas e saía uma camisinha dentro das escolas públicas dos Estados Unidos. Essa é a ideia, meus irmãos, de avanço, de modernidade que a política liberal quer colocar no nosso mundo de hoje. Como é que nós respondemos a isso? Bem, em primeiro lugar, eu respondo na minha vida. Sabendo, meus irmãos, que nunca, na palavra de Deus, nunca o sexo foi tratado como uma coisa suja. Deixa eu olhar meu Bíblia para a gente tratar desse assunto melhor. A nossa sociedade, meus irmãos, tem a ideia de que a visão cristã, infelizmente isso foi verdade em uma ou outra comunidade cristã, é que o relacionamento sexual é algo sujo, é algo que não se deve falar. E a verdade é que durante séculos, talvez, ou pelo menos aqui na igreja brasileira, durante décadas, isso não se falava na igreja. Inclusive, eu lembro que quando eu era adolescente, eu levei um médico e uma educadora para falar sobre namoro, noivado, sexo, casamento para os adolescentes, como eu, na nossa igreja. E os adolescentes entraram mudos, saíram calados e amordaçados, porque não abriram o bico. Por mais que o palestrante perguntasse se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, todo mundo calado. Perceba, essa década de 80 é uma geração que está saindo da ditadura militar. Então, falar o quê? E nas igrejas, meus irmãos, inclusive quando eu trouxe essa palestra, houve um certo burburinho. Peraí, vocês vão falar sobre o quê? Porque havia uma visão errada de que isso não é um assunto para ser tratado dentro de igreja. Sabe, meus irmãos, muitos casamentos talvez não teriam acabado se não apenas isso, mas todos os assuntos pertinentes a casamento já viessem sendo tratados há muito tempo. E não agora, de 10, 15, 18, 20 anos para nosso tempo. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque este é um assunto tão importante que a Bíblia tem um livro que fala só sobre isso. Cantares de Salomão. Não, pastor, Cantares de Salomão fala sobre o amor de Deus por Israel. Essa é a interpretação que as pessoas que tinham vergonha de sexo quiseram atribuir ao livro. Claro, você pode dizer que figurativamente é isso, mas, meu irmão, leia o texto, referência aos casados. O texto não fala de outra coisa. Graças a Deus que a poesia de Cantares de Salomão, ela não apela aos nossos sentidos ocidentais, né? Tu és como as éguas de Faraó, amada minha. A gente olha assim, mas que rapaz bruto, né? Meus irmãos, isso era algo extremamente sensual para a cultura do Oriente Médio, aonde Salomão estava. Certo? Subirei a minha palmeira e tomarei os seus frutos. Eu não vou explicar aqui o que Salomão está falando, se é assunto para o encontro de casais. Mas, meus irmãos, ele não está falando de coco, molas, ou de sei lá o que, banana, laranja, etc. Ele mais figurado está falando, meus irmãos, do prazer, da alegria que é e da bênção que é o relacionamento abençoado por Deus, como diz o versículo 3, o leito matrimonial.
Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia está sendo vendido aos nossos jovens, dos seriados americanos, dos filmes e seriados brasileiros também, dos programas em geral, que você só é feliz no casamento se você antes fizer um test drive, para saber se você é compatível. É engraçado, meus irmãos, está todo mundo tentando, muita gente tentando descobrir se é compatível na cama, onde você passa aí alguns minutos. Acredite se quiser, muita gente acha que o bom de cama é aquele que fica horas e horas. O filme é interessante, né? Na vida real você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que viver, você tem que dormir. E o resto da vida? E de manhã, quando acorda toda descabelada? Eu não acordo descabelada. Eu prometo. Tudo penteadinho. A verdade é uma passadinha pra cá. Então, e quando está doente, e quando está de mau humor, e quando recebeu notícias ruins lá no trabalho, chega chutando até o cachorro, cadê a compatibilidade que foi buscada antes de se dizer sim? Hoje em dia, meus irmãos, a precipitação está tão grande que as próximas casamentos que eu fizer, vou perguntar a você, aceita falando assim, tem certeza? Jura sobre a Bíblia? Porque as pessoas, meus irmãos, estão comprando, infelizmente, uma visão romantizada. Não romântica, porque romance é bom, mas romantizada, burra de amor, que não é isso que a palavra de Deus ensina. Versículo 5 e 6, o autor continua nos ensinando o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Peraí, apaga isso aqui, porque o cara da teologia da prosperidade diz que você tem que ser rico, tem que ser próspero. Semana retrasada eu entrei num debate com um ex-colega, acredite se quiser, estou no mesmo lugar que a gente, dizendo que nós temos um Deus rico e temos que ser ricos também. Então tem que apagar. Hebreus 13, versículo 5. Eu vou ler de novo, irmãos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Letra E. Nos damos as costas, irmãos, à forma de viver no mundo, viver uma fé legítima, um relacionamento equilibrado com as nossas posses. Eu destaquei aqui no nosso texto as origens dos dois versículos que o autor de Hebreus destaca: Deuteronômio e Salmos 118, Deuteronômio 31 e Salmo 118. Meus irmãos, são assuntos que a gente já tratou várias vezes, e eu não entendo como que essa maldita teologia da prosperidade prospera tanto, nenhum trocadilho pensado aqui, no nosso país. A única explicação que eu tenho é que o povo não lê Bíblia mesmo. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto está claro de que nós nunca fomos chamados para almejar dinheiro, para nos agarrarmos a posse. Mas na verdade o texto nos fala que nós devemos ter uma relação equilibrada com o dinheiro, aonde, meus irmãos, eu não sou escravo dele. Esse não é o alvo principal da minha vida. E se por acaso eu chegar até o final do ano e não tiver a minha Ferrari, eu não vou ficar frustrado, eu não vou ficar triste, vou dizer: Deus, o que o Senhor fez que falhou nas suas promessas? Muito pelo contrário. Quando eu sei aquilo que o Senhor deseja da minha vida, aquilo que Ele planejou para a minha vida, eu sei que Ele vai suprir cada necessidade. Esta semana alguém me citava Mateus 6,33. Preste atenção como ele me citou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele esqueceu alguma coisa, irmãos? Muito obrigado. Ele esqueceu do pronome demonstrativo, estas, que está lá no texto. Vamos voltar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Estas o quê? Ora, só lê Mateus 6, onde ele fala de comida, de bebida, de vestimenta e da nossa vida. Em nenhum versículo Jesus fala sobre dinheiro e riqueza. Em nenhum. Ele fala sobre o que, meus irmãos? Um relacionamento equilibrado
com as nossas posses. E, meus irmãos, eu percebo que muito cristão está deixando de servir a Deus, porque ainda não compreendeu que há limites para aquilo que Deus quer que você tenha financeiramente. E muitas vezes, meus irmãos, a gente só percebe isso quando Ele nos tira. E não vale a pena passar por essa experiência, acredite-me. Melhor é você investir tempo buscando a vontade de Deus, descobrir o que Ele deseja da sua vida. E aí manter o seu trabalho, o meio para o fim, não o fim em si mesmo, mantendo aquilo que é o projeto de Deus na sua vida. E meus irmãos, claro que todos nós ouvimos as propagandas que tentam vender para nós a todo tempo um estilo de vida. Inclusive, eu acho difícil, muito difícil ser crente nos Estados Unidos, porque o estilo americano de viver é de consumo, é de conquista. É cada vez você ter mais e mais e mais e mais. E você, se nós somos aqui no Brasil bombardeados assim, imagine o próprio irmão americano, né? Perdão do trocadilho aqui. Ele é bombardeado o tempo todo. Nós tínhamos um programa na televisão ajudando pessoas endividadas, ele trazia alguns consultores. Acredite, a pessoa tinha 7 cartões de crédito, todos estourados, maximizados, 5 carros, porque era pai, mãe e 3 filhos. Então cada um tinha que ter o seu carro, todos financiados. A casa com 2 hipotecas. Eu falei assim: como que alguém consegue entrar num buraco tão grande? Porque tem um buraco ainda maior no seu peito, e ele tenta preencher com coisas e coisas e coisas. O que nos leva a uma última pergunta: será que nós, muitas vezes, nós estamos tentando preencher a nossa vida com conquistas materiais, aonde está faltando conquistas espirituais? Aquela velha história que levava o missionário, passou 5 anos no campo. Quando ele chegou na cidade, a cidade tinha crescido, havia um boom e uma indústria se estabeleceu, e o pessoal da igreja levou o missionário no shopping center para conhecer o ponto turístico atual da cidade. Depois de rodar o shopping todo, oferecendo: só quer comprar alguma coisa? Eu falei: muito obrigado, tudo bem, vamos lá. Aí comer alguma coisa. Quando chegava no estacionamento, eu estava todo orgulhoso: e aí, missionário, o que achou do shopping novo da cidade? Orgulho da nossa cidade, o que você achou? O missionário respondeu: nunca vi tanta coisa que eu não preciso reunir no mesmo lugar. Por isso você vai no shopping, irmãos, você não vê as pessoas achando que estão no lugar e não precisam das coisas. Na verdade, nós vemos as vitrines dizendo: você precisa disso aqui, isso aqui também, isso aqui também. Combatendo um relacionamento equilibrado com as posses na nossa vida. Vamos recapitular, para você não se perder. A vida de fé legítima é contrária às práticas do mundo, do amor ao próximo, do desprendimento material, na identificação no sofrimento alheio, na pureza sexual, no relacionamento equilibrado com as posses. Versículos 7 e 8, o autor de Hebreus continua dizendo o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meus irmãos, o autor aqui muda radicalmente, porque ele está falando de vários assuntos. Agora ele fala sobre os líderes. Eu li um determinado comentário que é possível que ele esteja falando, inclusive, daqueles que já morreram, porque nós estamos falando de tempo de perseguição e que as igrejas de vez em quando escolheram um novo pastor, né? Porque o pastor antigo acabava sendo morto. E aí ele diz: lembre-se dos seus líderes, imitem a fé deles. Eu fiquei pensando, irmãos, acabou com aquela ideia que alguns dizem quando leem aquela passagem de Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e dizem: não, mas peraí, é porque isso aí é Paulo, mas eu não posso pedir que ninguém me imite. Porque na verdade, meus irmãos, se você parar para pensar, todos nós, em certo ponto, somos líderes de alguém. Aquelas pessoas que tomaram a decisão este ano, aceitando a Cristo, olhem para aqueles que tomaram no ano passado, no ano anterior e antes mais, como de certa forma, líderes da vida cristã. Ora, se eu quero chegar até algum lugar, e você já esteve lá, você vai me liderar, me dando direções até aquele lugar. É ou não é um ponto de liderança?
Então, meus irmãos, imitar a vida espiritual do irmão é algo muito abençoador, porque assim eu posso olhar aquilo que ele está acertando, copiar aquilo que ele está acertando e ser alertado também pelos erros que ele cometeu. O princípio que eu extraí daí é o seguinte, letra F: nos afastamos das práticas do mundo no imitar de bons exemplos piedosos. No ano passado nós tratamos sobre esse termo piedade, que na verdade é viver uma vida dedicada, consagrada a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos crescer na vida espiritual quando nós imitamos aqueles que andam com o Senhor. Eu me converti com 10 anos de idade, me batizei com 12. E logo quando eu comecei, meus irmãos, nos adolescentes, os primeiros meses, teve uma eleição e eu não sei como eu acabei com o carro. E aquele foi o primeiro de nunca mais parar de trabalhar no nome de Deus. Na igreja, na denominação, com banda evangélica, com eventos, evangelismo ao ar livre, na praia, etc., seminário, ministério, assim foi. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem uma frase que eu acho muito interessante, eu dou para a minha vida: se tenho a estatura que eu tenho, é porque eu estou apoiado no ombro de gigantes. Eu tive homens que durante os meus primeiros anos de evangelho eram exemplos, eram modelos. Eu olhava para a sua vida, para as suas vidas, e eu via um grande contraste delas com a vida de algumas pessoas dentro da nossa igreja, que não queriam saber nada com a hora de Jerusalém. Estavam lá preenchendo o número, sentando nos bancos, mas não faziam absolutamente nada pela obra, não se envolviam com o ministério. E, meus irmãos, eu posso atribuir exclusivamente a graça do Senhor, em que fez o meu olhar ir para este lado e não para este. Me fez imitar estes e não aqueles. Não porque eu esteja me colocando melhor do que estes, mas porque estes me deram exemplos que eu pude imitar e crescer no conhecimento do Senhor. Meu irmão, você tem cultivado amizades que lhe levem mais perto do Senhor? Melhor, você tem sido um amigo que leva seus amigos para mais perto do Senhor? Vamos afunilar. Esposa, você tem sido alguém que tem levado seu esposo para mais perto do Senhor? Esposa, você tem sido alguém imitável para levar sua esposa mais perto do Senhor? Pais, vocês têm sido exemplos para levar os seus filhos mais perto do Senhor? O contexto fala, meus irmãos, de líderes, mas como eu disse, nós sempre estamos liderando alguém, nós sempre estamos formando opiniões, nós sempre estamos abençoando a vida de alguém, quando podemos marcar o nosso caminho com exemplos piedosos. O texto continua, no versículo 9 até o 11, nós lemos o seguinte: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Preste atenção, o título da carta é aos Hebreus. É claro que ele está falando especificamente a judeus. Então, quando você lembra disso, olha para o versículo, ele começa agora a dizer: cuidado com ensinos estranhos, ensinos de pessoas que estão se desviando da fé, da doutrina que vocês receberam de nós. Por quê? Ele começa a dizer, porque alguns estão introduzindo, irmãos, eu não acredito que sejam necessariamente judeus no judaísmo, mas cristãos que vieram do judaísmo estavam tentando trazer práticas judaizantes para dentro da igreja. E ele menciona aqui: somos fortalecidos pela graça e não por alimentos cerimoniais, aquilo que acontecia lá no judaísmo, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Agora ele fala no versículo 10 que aqueles que ficaram lá no judaísmo, ou apegados às práticas religiosas do judaísmo, não têm direito a esse altar. Ele está falando do quê? Do altar do Senhor, do altar espiritual, não o altar de verdade, feito de madeira ou de pedras, como era feito, mas o altar da nossa consagração ao Senhor, onde nós chegamos, meus irmãos, não com méritos religiosos, mas por causa do mérito de Cristo. E é por isso que ele menciona a graça no versículo 9: não mereci nada, mas ele me aproxima do seu altar. No versículo 11: o sumo sacerdote leva sangue de
como oferta pelo pecado, mas os corpos dos não o altar de verdade, feito de madeira ou de pedras, como era feito, mas o altar da nossa consagração ao Senhor. Aonde nós chegamos, meus irmãos, não por méritos religiosos, mas por causa do mérito de Cristo. E é por isso que ele menciona a graça no versículo 9. Não mereci nada, mas ele me aproxima do seu altar. No versículo 11, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Agora ele começa a explicar de uma outra forma. Ele pega o exemplo do sacrifício do Antigo Testamento e coloca agora como algo que precisava ser deixado para trás, porque o sacrifício era levado fora do altar, fora do arraial, fora do acampamento. E aí no versículo 12, meus irmãos, ele vai falar algo muito interessante. Pode projetar aí, por favor, o nosso princípio, que a gente vai pular para o versículo 12, que está no outro slide. O princípio é este aí. No afastamento da religiosidade em identificar-se com Cristo. E aí o versículo 12 diz: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aí agora, meus irmãos, olha o versículo 13, que é o mais importante desse contexto. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ele está dizendo, meus irmãos, que nós devemos nos afastar, devemos ir para longe daquilo que é a prática do mundo, daquilo que é o que o mundo deseja, de religiosidade, nos aproximarmos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando eles olharem, meus irmãos, para aquilo que nós fazemos pela palavra de Deus, eles vão achar algo vergonhoso. Mas o autor de Hebreus está lembrando, da mesma maneira, o nosso Senhor agiu. E fora do arraial, nós vamos até ele, deixando de lado toda a religiosidade e servimos com integridade de espírito, integridade de palavra, servimos completamente ao Senhor. Portanto, versículo 13, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Suportando a desonra. Será que nós estamos dispostos a isso, meus irmãos? A ser desonrados como ele foi? O mundo religioso de hoje está cada vez mais indo atrás do pensamento de hoje. Ser religioso hoje é fazer aquilo que o mundo deseja fazer e viver uma aparência religiosa. Talvez você esteja hoje visitando a nossa igreja, você esteja pensando assim, e peraí, não era bem para isso que eu vim aqui hoje não. Porque tudo aquilo, querido, que a Bíblia nos ensina, o mundo tem sistematicamente tentado deixar para trás, abandonar cada vez mais. Tem tentado deixar o foco na religião, mas vendo uma vida completamente contrária à palavra de Deus. Quando nós nos identificamos com Cristo, fora do arraial, nos identificamos com a sua vergonha, nos identificamos com o seu vitupério, como diz um outro texto bíblico. Nós nos afastamos daquilo que o mundo espera de mim e de você. Será que você está preparado para ser diferente? Será que você está preparado para afastar-se daquilo que o mundo espera de você como um religioso? E muito pelo contrário, demonstrar aquilo que você é em Cristo, revelado na palavra de Deus? Você sabe por que, meus irmãos, tanta gente no mundo evangélico tem repetido uma vida religiosa? Porque não conhece a palavra. Alguém publicar algumas regrinhas de como você deve ser crente é muito mais fácil do que você estudar a palavra e descobrir o que é ser cristão. Olha, você vai ser aqui da igreja, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não vai fazer isso. É uma série de façam e não façam. Quando a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, apesar que nós temos coisas que nós não fazemos e coisas que fazemos para a honra e glória do Senhor, que Ele deseja muito mais de nós. Que deseja, meus irmãos, que nós estejamos contra aquilo que este mundo pensa, defendendo aquilo que Ele ensina como verdade na palavra de Deus. Por que Ele nos ensina ou nos chama a sofrer com Ele a desonra? Porque nós não pertencemos a este mundo. Versículo 14.
pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quando nós nos afastamos, meus irmãos, daquilo que esse mundo promete, daquilo que ele dá como uma barganha pela nossa honra, pela nossa santidade, e lembramos que nós temos uma recompensa ainda maior nos céus, nós compreendemos que nós podemos aguardar, perder aqui e podemos ganhar lá. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele sai da religiosidade e chega no final do nosso texto aqui. Vida prática. Uma vida, meus irmãos, ativa. Eu sei que o texto é truncado, a gente não tem tempo para falar aqui todo dele com detalhes, mas o resumo que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem vivido uma vida na sua segunda-feira que exala o perfume de Cristo. Meu irmão, resista à tentação de deixar que o Senhor seja um departamento da sua vida, um departamento que você visita aos domingos, um departamento que você visita quando vai no culto de oração. Um pastor uma vez me ensinou uma frase que eu acho que resume o que eu estou querendo dizer. Se Jesus não é Senhor de tudo, na prática, Ele não é Senhor de nada. Quando nós o reclusamos a um pequeno departamento, dizendo assim, aqui o Senhor manda, mas no resto da minha vida, espera aí que eu ainda estou tentando lidar com isso. Ele precisa ser Senhor do meu casamento, da minha família, do meu trabalho, da minha profissão, dos meus afazeres, do meu lazer. Ele está presente em tudo. Foi gostoso assistir aquele vídeo semana passada, não foi? Mas o interessante é, será que eu estou convidando o Senhor a fazer parte de cada momento da minha vida? De cada pedaço da minha vida? Será que eu estou disposto a andar com Ele, mesmo que isso seja algo que seja vergonha perante o mundo? Mas é algo que eu desejo para mim. Terminando o nosso tempo de hoje, irmãos, versículo 17 diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Finalmente, meus irmãos, a vida de fé legítima é contrária às práticas do mundo na atitude de submissão cristã. Uma atitude, meus irmãos, em que nós entendemos que na igreja, no reino de Deus, nós temos lideranças, nós temos pessoas que têm um dever sobre a nossa vida, um ministério sobre a nossa vida. E nós devemos a eles obediência, sim, submissão, sim, mas de maneira nenhuma adoração cega ou obediência cega. Mas sim o entendimento de que Deus tem colocado essas pessoas na nossa vida para serem referências, para serem bênção, para serem recursos espirituais, através dos quais Deus também nos abençoará. E que da mesma maneira, Ele deseja usar a nossa vida para liderar servindo a vida dos nossos irmãos. Para terminar essa noite, irmãos, eu quero recapitular e nós percebermos como que a fé, retratada pelo autor de Hebreus, é algo tão prático para as nossas vidas. A vida de fé legítima é contrária às práticas do mundo. No amor ao próximo, letra A. Letra B, no desprendimento material. Letra C, na identificação no sofrimento alheio. Letra D, na pureza sexual. Letra E, no relacionamento equilibrado com as nossas posses. Letra F, no imitar de bons exemplos piedosos. Letra G, no afastamento da religiosidade e identificar-se com Cristo. E, finalmente, a letra H, na atitude de submissão cristã. Você tem uma fé prática? É gostoso cantarmos, é gostoso, né, sentir o Senhor, nos alegrar na presença de Deus, mas amanhã é segunda-feira. Mesmo para os apóstolos, no dia da ressurreição do Senhor, no domingo, veio uma segunda-feira. Dia de ser cristão no trabalho, dia de ser cristão na família, dia de ser cristão no mercado, dia de ser cristão atrás do volante do carro, dia de ser cristão em inúmeras situações.
aonde o Senhor quer ver em nós uma fé prática. Uma fé que demonstre que nós somos filhos deste Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a meditarmos durante a semana em cada pedaço dela e aprendermos, ó Deus, aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu reservaste para nós. Uma vida ativa, uma vida dinâmica, de serviço, de dependência do Senhor. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos usados para que em cada momento da nossa vida, sendo o Senhor o centro, o participante constante, nós possamos, ó Deus, sermos sempre usados por Ti, para dar glória ao Senhor através do nosso testemunho pessoal e com o nosso testemunho falado, contar aos homens e mulheres ao nosso redor que maravilha que é viver uma vida de fé prática que glorifica o Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.